As mulheres precisam ter um tempo só para elas, porque a mulher ela se recarrega na solitude, ela se recarrega através da própria energia dela. Começa a observar se nos momentos que tu mais se sentiu esgotada, sufocada, sobrecarregada, tanto mentalmente quanto fisicamente, eram em momentos em que tu se doava muito, tu fazia muito, tu produzia muito, tu estava muito para fora, muito cuidando dos outros, muito atendendo às necessidades dos outros, sempre repleta de muitas pessoas. E aí, por consequência disso, tu acabou se descarregando, se esvaziando. E tudo por quê? Porque tu não tem reservado um momento que seja só teu, para te cuidar de ti, um momento para te respirar, para te olhar para si mesma. Uma das coisas que mais acaba com a libido feminina, e quando eu falo libido aqui, eu não tô me referindo só a libido que vocês sabem do que eu tô falando, mas é uma libido geral, que envolve outras coisas com relação à própria vida, como acordar de manhã com vontade de viver, fazer as coisas com vontade, com inspiração, com criatividade. Então, se a mulher está vivendo uma rotina onde a rotina esmaga muito ela, onde os afazeres esmagam ela, onde ela se vê cercada sempre de obrigações, sempre do servir, do fazer, do cumprir, pode saber que a libido dela vai ser esmagada de alguma forma, que a criatividade dela vai se esvair de alguma forma, que aquela leveza que a gente sente, sabe, que a mulher sente, com certeza vai ser esmagada de qualquer forma, porque essa mulher está sobrecarregada. E o fato é que a gente não nasce sabendo disso, ninguém nos ensina isso. Geralmente é algo que a gente vai percebendo através de se observar, através do nosso próprio autoconhecimento. Isso é uma coisa que até pouco tempo atrás eu não sabia. Então, eu me notava muito estressada, muito sobrecarregada, muito irritada e eu não sabia por quê. E às vezes não era nem pelo excesso de coisas que eu estava fazendo, mas era pelo fato de eu sempre estar cercada de pessoas, sempre perto de outras pessoas, sempre interagindo com outras pessoas, mas eu não tinha aquele momento que era só meu, um momento que eu reservava um tempo para ficar dentro do quarto, às vezes escrevendo, às vezes fazendo as minhas meditações, às vezes conversando com Deus, às vezes fazendo algo que eu gosto muito, pode ser um hobby, uma pintura, um desenho, algo que me conectasse à minha essência. E aí já entra um outro ponto aqui que eu quero falar com vocês, é que a mulher, quando ela tá muito desconectada de si mesma, ela também tá desconectada das coisas que ela ama. E esse é um outro ponto que tu tem que observar dentro da tua própria rotina. Há quanto tempo tu não faz algo que tu gosta muito? Que seja só tu contigo mesma no teu quartinho, na tua salinha ali. Pode ser um crochê, pode ser um desenho, pode ser tocar algum instrumento, pode ser cantar, fazer algo que tu gosta. Há quanto tempo tu não faz isso? E um dos sinais é esse, quando a mulher ela está desconectada daquilo que ela ama, ela está desconectada de si mesma. É óbvio que tem momentos na nossa vida que exigem que a gente tenha um pouco mais de atenção para outras áreas da nossa vida, que a gente esteja concentrado em outras coisas. Mas se isso se perdura por muito tempo, acaba acontecendo uma desconexão da mulher com ela mesma, com a própria essência. O nosso instinto por si só tende a querer servir, tende a querer a estar sempre. Nós estamos sempre atentas às necessidades dos outros. E, de certa forma, eu não gosto de usar essa palavra, mas é como se fosse assim, em agradar os outros, mas às vezes não é nem num sentido ruim, às vezes tu é casada, tu tem filho, tu tem marido e tu quer ver a tua família bem. O bem-estar da tua família te faz bem. Mas se a gente não tem um certo cuidado no quanto que a gente está se doando, no quanto que a gente está atenta à necessidade dos outros com relação ao quanto nós estamos atentas às nossas necessidades, a gente se perde no meio do caminho. A gente se perde na curva, a gente exagera um pouquinho. E é nesse exagero que a gente acaba se perdendo. Então, se o nosso instinto é estar atento às necessidades dos outros, é cuidar da nossa família, é cuidar das pessoas que a gente ama com amor, com carinho, com empenho, em qual ponto a gente tem que ter atenção? É nos excessos. Talvez até tu pense assim, nossa, mas são tantas coisas que eu tenho que fazer, são tantas pessoas que eu tenho que cuidar, às vezes tu
Pode ser que tu seja uma mulher que tenha muitos filhos, por exemplo, e eu não tenho um tempo para mim, mas se for possível, peça ajuda para as pessoas que estão ao teu redor. Delegue mais as coisas. Isso foi uma coisa que eu aprendi a delegar. E às vezes a gente tem até aquela ideia na nossa cabeça de, nossa, se eu delegar uma atividade, alguma tarefa aqui de casa para o meu marido fazer, ou enfim, para a minha rede de apoio que eu tenho ali, não vai ficar tão bem feito. Mas deixa que não fique tão bem feito. Deixa que as pessoas aprendam a fazer as coisas da maneira delas, mesmo que não fique perfeito, mesmo que não fique da forma como tu faria. É importante que a gente largue um pouquinho a mão do controle, porque às vezes esse excesso de cuidado com os outros também é uma questão de controle. Só que aí a gente acaba, por consequência, esquecendo de nós mesmas. Então, delegue mais as tarefas da casa, peça ajuda para quem tu puder pedir ajuda. E também tenha mais organização com relação à tua rotina. Eu noto que às vezes eu também me perco assim na curva. Então, mas muito porque eu percebo que é uma questão de falta de organização também. Às vezes tem semanas que são muito corridas, que eu realmente não consigo me organizar para tirar um tempinho para mim. Mas isso não é bom, porque a mulher que ela fica muito, muito, muito sobrecarregada, que ela se cobra demais, que ela tá sempre em estado de alerta e em estado de controle, é uma mulher estressada. E o estresse, gente, ele acaba com a nossa criatividade, ele acaba com a nossa libido, acaba com a nossa beleza, inclusive, também, com a nossa leveza. Então, por isso que é importante a gente comunicar as nossas necessidades, a gente pedir ajuda, a gente ter uma certa organização para que a gente não se perca no meio do caminho, para que a gente não chegue a um ponto de se desconectar tanto de si mesma que a gente nem se lembra mais do que a gente gosta, quem a gente é. E isso tudo é muito importante para a gente fortalecer a nossa relação com nós mesmas. Isso é bom para a nossa autoestima, para o nosso autoconhecimento também, porque nesses momentos que tu tá ali sozinha, concentrada na tua própria energia, fazendo algo que tu gosta, que tu tá tendo esse momento de respiro, tu tem tempo para pensar nas próprias questões, tanto emocionais quanto mentais, quanto questões da tua própria vida. E tudo isso, por consequência, vai te trazer mais sabedoria, mais discernimento, mais leveza para lidar até com os próprios desafios. Então, o primeiro passo a partir de agora é se reconectar com aquilo que tu ama, reservar um tempo para si mesma, nem que seja uns 30, 20 minutos por dia, ou sei lá, umas 3 vezes na semana pelo menos. E se reconecta com aquilo que tu ama. Porque quando a gente se reconecta com aquilo que a gente ama, a gente está se reconectando com a nossa essência. E isso acende o nosso fogo interno, isso acende, reacende o nosso próprio poder. E as coisas elas vão acontecendo como se fosse várias pecinhas de dominó, uma atrás da outra, onde tu empurra uma pecinha e, consequentemente, essa mesma pecinha vai empurrando todas as outras. Ou seja, uma atitude, uma pequena atitude que tu faça, seja diariamente ou pelo menos um dia sim, um dia não, vai reverberar, vai impactar todas as outras áreas da tua vida. Então, daqui a pouco tu tá se sentindo maravilhosa, mais leve, mais criativa, com mais vontade de viver, tá se achando mais bonita por conta de um simples gesto, que é se reconectar com a própria essência, se reconectar consigo mesma, ter esse tempo de recarga, de respiro, porque sim, as mulheres se recarregam quando elas estão em solitude na sua própria energia. E aí daqui a pouco pode te surgir uma super ideia de um negócio e depois tu tira esse negócio do papel e esse negócio te traz mais dinheiro e isso te traz mais fogo para viver. Ou daqui a pouco tu tá com um super problema na tua vida que tu não consegue resolver, mas esse tempo que tu tirou ali sozinha para pensar, para refletir, para se recarregar, era tudo que tu precisava para ter uma super ideia para resolver aquele problema, aquela questão. Às vezes tu só não enxerga uma porta que tá aberta bem ali na tua frente, porque tu tá cega pelas tuas questões, pelas questões dos outros, pelos próprios problemas da vida. Mas quando tu tira esse tempo para respirar, para relaxar, para se concentrar, a resposta vem. Então, a partir de agora, reserve mais tempo para si mesmo, porque isso vai te fazer muito bem, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e contribuído para tua vida de alguma forma. E é isso, até o próximo vídeo.